que é psicologia? Parece até fácil de responder. Todos nós sabemos um pouco o que é psicologia, mas ela é realmente aquilo que acreditamos ser? Apesar de todos os dias esbarrarmos em filmes, músicas, livros, vídeos e artigos de revistas que se centram no nosso comportamento, atitudes, relacionamentos e nos vários temas e áreas da psicologia, e por isso todos temos uma ideia, pelo menos geral, do que ela trata, responder o que realmente é psicologia não é assim tão fácil. A verdade é que há uma certa confusão sobre o que é esta disciplina, que é muitas vezes confundida com o senso comum, e há até quem duvide que ela é realmente uma ciência. Para deixar bem claro, a psicologia é uma ciência. E se querem saber mais, vejam o nosso vídeo onde explicamos porquê. Deixamos o link na descrição. A confusão com a psicologia acontece por vários aspectos, mas vou referir apenas dois. O primeiro é que muitos dos nomes que se dá aos transtornos, conceitos e teorias são termos usados na nossa linguagem do dia-a-dia ou apropriados por ela. Por isso são muitas vezes mal interpretados e até desvalorizados. Segundo, por ser uma ciência sobretudo social e humana, e também por ser relativamente nova, apresenta alguns desafios metodológicos. Por exemplo, muitos dos problemas que acontecem connosco não são diretamente observáveis, pelo que são difíceis de medir. E por isso a psicologia tem muitas teorias e paradigmas aparentemente contraditórios que tentam explicar os mesmos fenómenos. Ou seja, não há muito consenso sobre os temas, o que não é necessariamente mau, mas gera alguma confusão. Portanto, vamos tentar clarificar de uma forma rápida o que é psicologia. A psicologia é uma ciência e uma profissão com um campo de ação muito vasto e por isso tem muitas especialidades. Se quiserem, podemos fazer alguns vídeos sobre as várias áreas e especialidades da psicologia. Quando pensamos em psicologia e nos psicólogos, o mais comum é associá-los a transtornos ou perturbações mentais e a terapias, mas a psicologia é bem mais do que isso. A psicologia interessa-se e estuda basicamente tudo o que fazemos. Por exemplo, como tomamos decisões, o que nos torna felizes, porque nos apaixonamos por certas pessoas, porque alguns de nós adoram conversar e conviver e outros não, porque certas pessoas cometem crimes. Como aumentar a produtividade numa empresa? Como podemos desenvolver a criatividade? Como melhorar a performance dos atletas? Como lidar com a dor? Na psicologia tenta-se responder a estas questões e muitas, muitas outras. Por tudo o que já referimos, encontrarmos uma definição geral que englobe tudo e que seja consensual não é fácil. Mas se querem uma definição rápida e ao mesmo tempo ampla, talvez seja interessante dizermos que a psicologia é a ciência que estuda os comportamentos e os processos mentais. Ultimamente há quem acrescente que é ainda o estudo das funções cerebrais. Ou seja, por um lado, a psicologia estuda todos os nossos comportamentos, ou seja, os nossos atos, os nossos feitos, as nossas ações que são observáveis. Portanto, conseguimos medi-los de uma forma mais objetiva. Por exemplo, falar, sorrir, suar, a forma como posicionamos as mãos. E por outro lado é também o estudo de todos os processos mentais, as experiências internas que são subjetivas. Por exemplo, as nossas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, desejos, que nós só conseguimos ter acesso de uma forma indireta. Saber muito sobre psicologia não nos torna psicólogos. O que nos torna psicólogos é a prática. Mas conhecer mais sobre psicologia traz-nos algumas vantagens. A psicologia é uma ciência bastante prática e pode ser aplicada em diversas situações. Vou dar 2 exemplos. O primeiro é conseguirmos identificar mais facilmente que alguém próximo de nós não está bem, precisa de ajuda e saber encaminhar para a pessoa conseguir obter essa ajuda. E o segundo é saber mais sobre psicologia ajuda-nos a desenvolver o nosso pensamento crítico. Todos nós fazemos julgamentos diários sobre nós, sobre os outros, sobre as mais variadas situações. Conhecer mais sobre psicologia não nos dá superpoderes, mas torna-nos mais atentos e responsivos aos outros e ao ambiente à nossa volta. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos e familiares e vemo-nos no próximo vídeo.